21 horas, senhoras e senhores, estamos chegando aqui para mais um programa desta segunda temporada. Eu não me canso de falar isso, porque nós estamos falando sobre tendências empreendedoras para 2023. E a cada programa, novos assuntos interessantíssimos. E a gente está aqui muito feliz por essa entrega para todos vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre conflito de gerações. Como empresários e empreendedores lidam com esse assunto, certo, Vini? Certo, gente. E tenho a honra, a grande felicidade de trazer aqui para essa conversa com a gente uma irmã de vida, mais uma grande amiga de infância. A gente trabalhou, cresceu junto e assim, é de muita honra, de muito orgulho ter aqui com você, com a gente, Dani. Muito obrigado pela sua presença, minha amiga. Imagina, gente, eu que agradeço. Já entregou a idade, Já, né? De infância, né, gente? Daniela Flório. Isso, certo? Flório. A Dani é bacharel em Ciências Sociais, licenciada e pós-graduada em Sociologia pela USP. Também é pedagoga pela Universidade Cidade de São Paulo. Atuou como docente tanto no sistema público quanto no privado. Trabalhou na Fundação Abrinq e atualmente é associada de projetos da área de adolescência e juventudes no Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA Brasil. Seja muito bem-vinda com essa apresentação maravilhosa aqui. Dani, muito obrigado, né? Primeiramente aqui reforçando o que o Vini já falou. Essa temporada a gente está falando sobre tendências empreendedoras. E esse é um tema, né? Acho que falar da juventude e desse conflito das gerações, né? Ou seja, obviamente que a gente quer trazer isso para uma linguagem mais empresarial, e você está aqui representando muito bem pela sua experiência, mas a ideia é que a gente traga essa reflexão para o empresário, né? Como é que eu, no papel de gestor, como é que eu, no papel de líder, consigo lidar com isso? E a gente sabe, né, Vini, que isso é conflitante, literalmente. É um dos martírios aí do mundo empresarial, conseguir alinhar essas expectativas, porque no final das contas são expectativas. O empresário precisa de entrega, o jovem precisa saber como entregar, e ele não sabe nessa comunicação, né? É uma loucura. Dani, explica pra gente um pouquinho sobre a sua experiência, né? Tanto com adolescentes e tal, e por que é importante a gente falar da juventude no mercado de trabalho? Claro. Bom, primeiro eu também queria agradecer o convite. Para mim também é uma honra poder contar assim, um pouquinho da minha experiência e quem sabe poder contribuir, porque como vocês sabem, eu não sou da área, né, do segundo setor, eu atuo no terceiro setor a idade de novo, denunciada. Quase que você escapou aí. Não tem problema não, uns 20 anos, eu já não sou mais jovem há um certo tempo, mas eu tenho atuado sempre com crianças, adolescentes e juventudes. E além da atuação no terceiro setor, então com projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e jovens, eu também sou professora, né, tanto para ensino médio das escolas públicas e privadas, e há 2 anos e meio eu estou no Sistema ONU, no Brasil, atuando em uma temática específica com projetos voltados para essa faixa etária, especialmente juventudes. Legal. Então, acho que isso é muito bacana poder trazer isso, de que forma... não estou lá na ponta, mas a gente, enquanto você trabalha com as juventudes, a gente percebe exatamente isso, Vini. As expectativas, os projetos de vida desses jovens e como é que a gente faz para conciliar as duas pontas, né? O jovem que está chegando com quem já está lá, e aí eu digo até mais, Vini, além do gestor, também é muito difícil para os próprios colegas de trabalho, né? Quando lidam aí com um jovem, alguém um pouco mais velho, das várias gerações, né? A gente tem a geração X, Y, Bonner, enfim. E como é que isso tudo se organiza para estar no ambiente de trabalho? É engraçado, né? Porque, assim, lidar com um jovem é lidar com a complexidade, né? Porque, assim, ele traz tanto a experiência que ele tem na empresa, quanto na casa, quanto na escola, quanto no grupo de amigos. Então, ele tem essa pluralidade na cabeça dele, né? E aí fica sempre o desafio para a gente entender esse nosso lugar aí. Você falou que trabalha há 20 anos nessa área. A sua experiência como docente e hoje na ONU é parecida, a sua atuação, basicamente? Não, né? Porque... Não, como docente eu era professora efetivamente de sociologia, de uma área, de um conteúdo, mas que coincidentemente, quando
isso não acontece, infelizmente, porque são poucas aulas de sociologia na grade, mas existe um tema da sociologia que é exatamente a sociologia do trabalho. Então, você vai levar para esse jovem, para adolescente de 15, 16, 17 anos, quem está no primeiro, segundo, terceiro ano do médio, ele está começando a entrar nesse mercado. Então, como é que a história traz isso? Então, a gente também leva para ele, por exemplo, vai discutir como é que a geração, né, como é que foi feita a época das fábricas, como é que isso foi mudando, quando você entra com os direitos trabalhistas, enfim, tem todo um processo. Então, eu já fazia isso de alguma forma, mas hoje estou de um outro lado, né? Não estou na ponta atuando, a gente faz muito um processo de apoio técnico para pensar projetos, para pensar políticas públicas para essa faixa etária, tanto na área de saúde, educação e trabalho também. Legal. Bom, vamos fazer um contexto rápido aqui. Claro. A gente é preciso entender que o mercado é plural, né? Existe uma exigência da diversidade e uma movimentação da sociedade como um todo para que haja essa integração. Exato. Inclusive, nessa temporada de Tendências Empreendedoras, a gente está falando muito disso, né? Da importância da diversidade e tudo aquilo que abarca ESG, a questão racial, a questão do LGBT, QIA+, enfim. Ou seja, tá tudo muito maluco do ponto de vista de mudança, e eu acho que é uma maluquice boa, né? A gente vem falando, isso é importante. Mas falar em conflito de gerações faz com que a gente localize uma ideia dentro de uma linha de tempo, né? Certos padrões de comportamentos que eram reproduzidos em determinadas épocas. Isso. Então, só vou relembrar aqui, para você que está acompanhando a gente aí, que a gente tinha a geração dos Baby Boomer, né, que são as pessoas nascidas aí em 1940, 1960. Pegaram a Segunda Guerra. Exatamente, né? São pessoas que têm essa tradicionalidade, né? Não adianta. E não é porque são assim porque querem ser, é porque viveram dentro desse contexto. Depois a gente tem a geração X, que vai de 65 a 70, geração Y de 80 a 2000, a geração Z, né, que nasceu aí entre 2001 e 2010, e já vem se falando na tal da geração Alpha, que é essa geração mais atual. Talvez o que difere bastante aí a Z da atual é que tiveram acesso ao celular e agora a criançada já nasce com o celular praticamente na mão. Dá um pouco de medo isso. Total, meu Deus. Mas quando a gente olha para essa linha histórica, né, eu acho que, ainda não entrando no tema, mas você como docente, como mulher, como inteligente, como socióloga, como é que você avalia o avanço da sociedade? Como é que você olha para o mundo hoje e fala assim, cara, que mundo é esse? Assim, como é que você avalia isso? É a pergunta de milhões. Eu acho que assim, a gente realmente avançou muito. Se a gente pensar na última... século XX para XXI, teve um avanço gigantesco. Você imagina que até o início da década do século XX, você não tinha nem ainda, os carros eram pouquíssimos, você tinha, a luz elétrica chegou há pouco tempo, o voto feminino foi só no século XX, 32, então a gente teve, e aos poucos, você levou muito tempo, então muitas dessas gerações que são aí hoje, as pessoas que estão o baby boomer, até mesmo, ainda, a X também, ainda pegou um mundo que evoluía com vagar, né? Então, assim, aos poucos. E se a gente pensar no nosso país, as coisas aconteciam muito na Europa, muito fora, e demorava para chegar aqui. Então, assim, até as novidades chegarem aqui, demorava muito. Até a TV chegar na casa das pessoas, a TV colorida chegar na casa das pessoas, assim, não era todo mundo que tinha acesso, era muito caro. Telefone, né? A geração de hoje nem sabe, mas antigamente a gente tinha que alugar uma linha na Telesp para ter um telefone que era um telefone de discar, né? Então, era todo um processo que demorou muito. E, de repente, a gente tem isso no mundo, globalmente, uma etapa que começa com o surgimento da tecnologia. Vocês que são da área, né? Vini, que é da área de TI, sabe disso. Você transforma o que antes levava, sei lá, uma década, em um ano você muda radicalmente as coisas. E aí a gente começa a ter um processo, porque as pessoas que nasceram, imagina, é um conflito efetivo que não é de agora, esse conflito de gerações. Porque eu tenho gente que cresceu ainda com pais e mães que vinham dessa geração das coisas muito devagar. Então, a nossa geração mesmo, uma geração aí dos 40 e pouco, ainda tá começa a vida como criança ainda muito
sem esses acessos, mas ao longo da juventude já começa a ter que se organizar. Me lembro de entrar na faculdade, poxa, já tinha computador, assim. Eu fiz da datilografia, olha a pessoa mais uma vez entregando a idade. Datilografia, hoje em dia, minha filha de 17 anos se surpreendeu de ver uma máquina de escrever numa exposição outro dia. Parece que é um Parece ET, que é algo do né? outro Parece mundo. que é, né? Então, assim, a gente percebe que a gente evoluiu muito enquanto sociedade, hoje, especialmente no que se diz respeito à tecnologia. Isso é fato. Só que a tecnologia, e aí na sociologia a gente olha muito isso, não necessariamente quando você avança tecnologicamente, você avança em um serviço, você também avança na cultura das pessoas. Porque ela não muda. A cultura é algo que você não muda assim, agora eu sou... Não. Isso vem com o tempo. E eu acho que isso é o nosso grande desafio, porque a gente evoluiu muito por um lado, só que você ainda tem culturalmente pessoas com a mesma ainda... que foram criadas nesse processo ainda muito do passado, né? O que hoje a gente pode dizer que já que é mais passado, mais devagar, com as coisas muito... E aí a gente entra na perspectiva da diversidade. Então, assim, o comercialzinho de propaganda da família pai, mãe e filho, todos indo sorrindo, né? Como se isso a gente sabe que nunca foi dessa forma, porque invariavelmente aquele pai, mãe e filho, aquele pai tinha uma amante, não era aquela maravilha, mas é isso que foi colocado. Então, vendido, né? Vendido. Então, assim, uma geração que você crescia, você tinha que estudar, você ia ter que ter um bom emprego, significava muitas vezes um emprego no setor público para você ter uma carreira sólida, ou você ia ser um engenheiro, um médico, um advogado, ou então você tinha que entrar num concurso público, né, para você ter estabilidade. Os valores também foram mudando. Então, conforme a gente isso tudo vai avançando, com a chegada da internet é o grande, né, é onde você marca uma mudança aí grande de tudo que era muito olhado para as questões mais fabris, para o dia a dia da fábrica, o chão de fábrica, você muda radicalmente, porque agora você tem não só o homem, né, fazendo as coisas, mas a máquina por ele, cada vez mais. Então, isso eu acho que é um grande avanço. Só que a gente traz com isso também tanto ainda essa dificuldade na cultura, quanto uma coisa que eu acho que não dá para falar no Brasil e não falar de desigualdade. É como se fosse uma corrida, né? Uma corrida. O avanço e a cultura tentando chegar nisso. Eu já passo para você, porque eu só quero pegar meu gato aqui. Porque aí eu adorei a Dani, e aí De nada. eu quero... enfim, na sua opinião, onde você acha que a gente, enquanto sociedade, está acertando muito e errando muito? Tá, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem acertado muito quando a gente, ao longo do tempo, com os avanços todos que a tecnologia permitiu, em todas as áreas, você consegue hoje ter uma expectativa de vida muito maior, a gente conseguiu ter facilidades no nosso dia a dia que nossos pais, nossos avós não tinham, então hoje a gente consegue ter e passar para os nossos filhos. Se a gente pensar no mundo globalmente, então você avançou muito. Só que eu acho que a gente errou demais ainda. Errou demais em dois grandes aspectos. De achar que é justamente onde é o conflito com a cultura, né? Imagina assim, a gente tem uma sociedade que ainda tem muita gente que, olha, não, para me dar bem na vida, eu preciso ter um emprego que me dê garantia, eu preciso ter tudo muito certinho, como se fosse algo linear para todo mundo. E não é assim, né? A gente vive num país extremamente desigual, com desigualdades profundas, e que se a gente não olhar e encarar isso de frente, a gente nunca vai ser muito difícil chegar em uma sociedade fraterna, justa, e com as pessoas tendo oportunidades. Porque hoje você tem muitas oportunidades para pouquíssimas pessoas e você tem pouquíssimas oportunidades para a maioria da nossa população brasileira, né? E a gente tem que entender que isso acho que é a grande chave, quando a gente conseguir mudar essa chave e entender que se a gente não conseguir proporcionar que a maior parte da população consiga ter acesso às mesmas condições de educação, de saúde, da assistência social, de trabalho e renda, a desigualdade vai continuar. Porque a pouca oportunidade, para muita gente, ela gera um caos, né? Ela Exatamente. gera um caos. Vou passar para você. Eu acho que a gente está acertando muito na possibilidade de acesso à informação, está tudo muito mais fácil. Um smartphone, independente do modelo, te dá acesso a muitas informações.
E a gente está errando ainda em não permitir que a maioria das pessoas tenham acesso a essas informações. Né? Cultural, machismo, enfim, o nome que você quiser dar, feudalismo, que a gente vê em muitas empresas, em muitas regiões, né? Fora, São Paulo acho que nem tanto mais tem, mas talvez nas regiões mais afastadas ainda se vê ali quase que o coronelismo ainda rolando em alguns casos, né? Parece que algumas coisas desapareceram, mas quando você vai para os grandes interiores, né, de alguns estados do país, você vê que tem muita gente preso ainda a ideias do século passado, né? E eu vou dizer que não é só ir não precisa ir muito longe. É só pensa aqui em São Paulo mesmo. Por exemplo, coisas que são extremamente... A gente não pensa nisso e vai fazendo no automático, né? Essa questão de bater cartão de ponto, é uma polêmica isso. Se você pensar, por que ele foi criado? Ele foi criado para controlar as pessoas. Né? Porque você tinha aí... ele foi criado, na realidade, para poder... ao mesmo tempo controlar e ao mesmo tempo garantir que aquelas pessoas não trabalhassem assim, 24 horas direto, porque não existia esse controle. E hoje ele foi mudando, e hoje ele virou um controle que você fala assim, mas será que eu não preciso? Será que em todas as áreas de serviços, da tecnologia especialmente, eu preciso ter das 9 às 18, e aí se você perdeu 5 minutos, aí dá desconto. Banco de horas, uns papos, não, é uma opressão, né? Uma pressão tão grande que, assim, acontece aqui, e quanto mais você vai afastando, é isso, a cultura do trabalho, né, da forma do trabalho, de você olhar para um empregado e não para um colaborador, né, tudo isso você tem que... Não mudou. Então, você acaba tendo esses casos, e ainda pensar que a gente tem um país que algumas semana passada, a gente teve casos de denúncia de trabalho escravo. Pessoas no sul, né? No sul do país. Né? E você acha que era... Tá aqui. E você acha que essas pessoas que estavam lá, né, em regime análogo à escravidão, você acha que era galera de geração X? Não. Era molecada. Porque essa molecada vai atrás da oportunidade de vida. Por isso que às vezes essa coisa do como que eu posso dizer, de enquadramento de gerações, né? Não é todo mundo que é alfa, né? Que vem nascendo, porque quem nasce nos interiores não são alfa. E aí, como você tá dizendo, eu não preciso ir tão longe para isso. Olha, eu sou um cara extremamente positivo, tá? Eu sempre acho que as coisas vão dar certo, porque nós estamos num caminho e movimentando para isso dar certo. Mas, você como socióloga e atuante na ONU e tudo mais... porque tem tanta coisa envolvida nisso, tem política envolvida nisso, né? Será que as pessoas querem que a gente avance, né? As pessoas que eu digo, essa classe política que a gente tem ao longo de todos esses últimos anos. Como é que você não perde a esperança diante de um cenário, às vezes, tão desanimador? Então, eu acho que a gente... primeiro que eu acho assim, é do ser humano, né? Essa tentativa de sempre conseguir mirar um futuro e mirar que vai dar certo e positivamente. Eu acho que a gente tem que entender que do pequeno... Às vezes, macro, né? Olhando nacionalmente, claro que tem que ter políticas públicas nacionais, com esse foco todo, pensando nas pessoas, mas quando a gente tem conflitos ali, né? Às vezes não dá... Se você fizer no seu micro, né, aí eu achei bem bacana você pensar, porque eu preciso esperar então que uma mega multinacional mude todo o seu jeito de fazer para que eu também vá na mesma linha. Não, eu posso, enquanto eu com meu, sei lá, eu tenho lá 3 colaboradores. Poxa, por que com eles por que eu não posso transformar esse meu negócio em um negócio sustentável, um negócio que as pessoas tenham prazer em trabalhar comigo, que eu consiga me adaptar, perceber que eu posso ter um jovem, mas também posso ter uma pessoa mais velha, porque hoje em dia você tem, acho que vocês tiveram ou vão ter aí algum episódio sobre os 50 a mais, né? Sim. Nós estamos no mercado de trabalho, as pessoas ainda estão no mercado de trabalho, né? E como é que eu lido com isso? Como é que eu dou oportunidade? Então, cada vez que a gente percebe pessoas, e por exemplo, eu acho que a Rede CAI tem um pouco isso, né? Olhar aqui para o nosso, né, para o universo de vocês, falar, poxa, a gente pode fazer, esse grupo aqui pode estar pensando coisas conjuntas, quer se auxiliar, quer se apoiar para construir processos bacanas de trabalho, de emprego, de oportunidade. Então, acho que não precisa esperar sempre que venha, né, de algo assim, nossa, porque globalmente, porque se lá nos Estados Unidos não mudar. Não, gente. Né? Você pode cada fazer aqui. Fazendo o seu pouquinho. Já colabora bastante. Porque você vai mudando a cultura, entendeu? Você impacta. Você vai impactar no micro, mas isso uma hora vai indo e você vai acabar. No momento em que esse macro
virar a chave, você já virou a sua. Então você já entra. E a gente vai avançando aí. Tá à frente. Tá vendo? É o seu like que vai ajudar a gente a chegar em mais lugares. Por isso que a gente toda vez aqui tá pedindo pra você dar o seu like, comenta, compartilha. Clica aqui no sininho pra você ativar aí toda vez que a gente estiver no ar pra você ser comunicado aí. E manda pros seus amigos que são empresários e empreendedores, porque esse assunto diz respeito à nossa atuação na sociedade, né? Isso é muito importante. Eu tô amando isso aqui, tá uma terra boa. Quando a gente pega toda essa discussão e leva para a empresa, né? Porque aí a gente fez um contexto aqui de todas essas dificuldades e tudo mais, avanços, coisas positivas e negativas, mas aí a gente tem a empresa, né? A gente tem uma instituição, enfim, que seja ela pequena, média ou grande, e a gente tem dentro da empresa os gestores, né? Os chefes, os donos, como é que chamavam antigamente também? O chefe, né? O chefe. Diretor, enfim. Chefes. E a gente tem essa galera nova, né? Que tá trabalhando aí e que vem desde da Y pra cá só mudando. A primeira pergunta é, como é que você vê isso acontecendo hoje em dia? Tipo, como é que você avalia esse cenário? Então, eu acho que a gente tem um cenário... Primeiro que acho que é importante a gente contextualizar que a gente vive na América Latina o que a gente chama na ONU, pelos estudos, um boom demográfico. O que significa isso? É a maior geração de jovens de 15 a 29 anos no mundo. São 1,8 bilhões de jovens. Só na América Latina, 165 milhões de jovens. E no Brasil, 50 milhões. Os jovens são 1/4 da população brasileira. Então, não é muita gente. E você tem essa informação? Se são mais homens ou mulheres? É a mesma proporção para mulheres mais mulheres, mas é bem próximo, é 51, 49. 51% de mulheres, 49% de homens. Ou seja, acompanha a ideia. Acompanha a mesma geral. pirâmide, Só que é muita gente. Então é muita gente que precisa, que está, é a força produtiva, né? A partir nossa legislação permite que a partir dos 14 anos, inclusive, os jovens possam ser aprendizes. E ele vai atuar, e aí o que acontece? Paralelo a essa grande massa de juventude, você tem, com o avanço todo, né, tudo que se avançou, os idosos hoje, antes a expectativa de vida do brasileiro média era 56 anos, 60 anos, hoje a gente chega nos 90, a gente chega no... E assim... Esses caras estão produzindo, estão produzindo, exatamente, porque não é mais aquela coisa, aquela imagem do vovozinho que, aposentou, vou botar meu chinelinho... Não, eu tava dizendo isso, raro, a gente gravou um programa do Dia Internacional da Mulher. E aí a gente conversou com uma 50 a mais e com a Danúbia, que é uma mulher preta, e elas vieram para representar. Inclusive, se você não viu esse programa, vai lá e assista, que tá muito, muito, muito legal. E aí eu tava falando exatamente isso com ela, de como a concepção da idade mudou. Porque, por exemplo, antigamente alguém falava assim, 60 anos. Nossa. Aí você imaginava uma vovozinha. Exato, hoje, a mulher de 60 anos tá malhada, tá com cabelo bonito. E tá no mercado de trabalho ainda. Atuante, né? Tá atuante. Então, isso é um processo que a gente tem que entender e essa é a tendência. Isso não vai mudar. Claro que a gente tem também, por um outro lado, ao mesmo tempo que tem um enorme número de juventude, você também tem uma pirâmide etária da fecundidade, da fertilidade no Brasil diminuindo. Então, a tendência é que até 2030, a gente vai começar a ter como na Europa, né? Uma pequena inversão. Então, você vai tendo mais adultos e idosos e menos crianças nascendo. Mas hoje ainda não é real. Hoje a gente ainda vai ter muito jovem. E como é que a gente olha isso, então? Como é que, chegando na empresa, então qualquer empresa hoje, você pode ter, sim, em geral, os jovens, onde eles estão, né? Muitos chegam nas empresas como pelo primeiro emprego, e a gente tem um outro dado que é importantíssimo a gente lembrar, são a última, o IBGE 2019 trouxe um dado de que os jovens, entre os jovens de 15 a 29 anos, que é essa faixa que pode já estar no mercado de 16 a 29, que já pode ter a carteira assinada como CLT, tem 30% de desemprego. Então, é muita gente fora. É muita gente. É muita gente fora, e é muita gente fora por N motivos, né? Tanto porque, às vezes, você não tem mesmo a oportunidade, ou porque, muitas vezes, a oportunidade do jovem na empresa é natural que aconteça dessa forma, muitas vezes, porque ele está chegando, ele não tem experiência prévia, ele está na escola, né? Acabou de sair do ensino médio, ou está iniciando a faculdade. Então, ele tem uma dificuldade de chegar, da entrada nessa empresa.
e ele acaba entrando muitas vezes com salários menores, porque vem em função da experiência, então isso gera uma rotatividade, então, assim, gera um processo nas empresas de eu ter muitos jovens chegando, mas não necessariamente jovens, e aí sim a gente pode voltar na lógica das gerações, né? Que não é todo mundo, mas a gente tem isso muito claro que houve uma mudança. Se antes o padrão era, eu quero ter um emprego estável, eu vou entrar aqui, vou me aposentar nesse emprego, porque é meu sustento e porque eu vou crescer. Hoje em dia, já desde a geração X já começou a mudar. Olha, eu quero estar bem comigo, a minha qualidade de vida, né? E eu posso sair daqui para lá, e aí as próprias, os novos empregos, as novas, né? Antigamente você não tinha, mesmo quem faz sistemas de informação, é uma faculdade relativamente nova, porque você nem tinha isso antes. Sim. Então você tem quantas novas, design virtual, tanta gente fazendo coisas novas e funções que as pessoas pulam de um lugar para o outro. Migram, de TI. No ramo de TI tem coisa que a gente não sabe nem falar, gente. Os nomes dos... Não vou nem falar aqui para não passar vergonha. Front-end, Eu acho que o que eu vejo assim no mercado é que as empresas precisam ter muito claro uma cultura organizacional voltada para a governança para essas pessoas, né? Que é levar o bem-estar para elas, porque é a única forma de você diminuir a diferença entre culturas de idade. Porque não tem jeito. As pessoas mais velhas sofrem, né? Eu acho que agora, até entendendo algumas coisas do que você está falando, Dani, eu acho que a nossa sociedade como um todo, em cada setor que exista, tá sempre nessa corrida. Porque assim, eu pego um monte de, sei lá, eu tenho uma ideia super legal, bacana, isso vai ser positivo. Mas o contexto onde eu insiro essa ideia ou tá atrasado ou tá pra frente demais. Então a gente tá sempre tendo que correr atrás de alguma coisa. Porque, por exemplo, dentro dessa discussão toda que você fez aí, por que a lei de aprendizagem só acontece em 2000? 2000, se eu não me engano, né? 2000. Ou seja, e antes disso? Né? Ninguém se preocupou com essas pessoas, né? Ou seja, a gente tem uma lei que institui que o jovem pode, acho que Sim, de 16, 14, a partir de 14. Né? A partir de 14. Mas, ou seja, o negócio tem 23 anos. Então, mas isso tem muito a ver porque a gente tem... Então, olha como é recente, então é sempre correr atrás do prejuízo. Exatamente. Porque para trás, o que a gente tinha? Na realidade, a gente tem que voltar aí até a década de... Até 1990... A gente sequer existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é. Nós tínhamos o que a gente chamava de Código de Menores. E aí, olha como as coisas são todas interligadas. Pensa que é um Código de Menores da década de 40, que funcionou até 1990. Olha que loucura. Então, a relação de trabalho era outra. Você não tinha... Pensa na coisa bem aula de história. E as fábricas, e que aí até queria que fosse quanto mais novo, melhor, porque às vezes o pininho que ia não sei aonde tinha que ter um dedo mais fino, a mão menor. Então você contratava muita mulher e criança por conta disso. Você tinha uma outra relação. Então, era uma legislação em que você já permitia tanto que a gente tem o trabalho formal hoje, ele desde do estatuto, ele é a partir dos 16 anos, ele já foi menor e você ajusta, por quê? Porque você fazia com que as crianças, e a maioria delas, os pobres, óbvio que não tinham oportunidade, iam para a fábrica, iam ser metalúrgicos, e não iam seguir nos seus estudos, porque o foco era aquele. Então, isso, só em 90, quando a gente tem o estatuto, que a gente começa a mudar a percepção do que é uma criança ou um adolescente, e aí 10 anos depois ainda, você consegue uma legislação para até que não demorou tanto, né? Se você parar para pensar que o estatuto nasce em 90... Então, aí foi mais rápido, mas você imagina... A tecnologia chega, a informação chega, a cobrança chega. Exato. Só que a sociedade civil chega e pressiona, você não tinha não isso, era né? Fábrica pequenininha, não. Era grandes montadoras, tá? Que contratava, perdesse a mão na prensa, tava tudo bem. Tava tudo certo. A gente tinha um amigo, lembra? O meu sogro perdeu a mão na prensa, numa fábrica, numa montadora. E assim, ok, indenizou. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Né? E não tinha essa preocupação. Anos, no CLT. Porque antigamente podia 14 anos. Aí você ajusta, e quando você chega com essa lei da aprendizagem, é para tentar... acho que depois mais frente a gente vai falar até um pouco mais, que eu acho que é uma das soluções, inclusive, para como é que você traz esse jovem já um pouco mais com uma qualificação, de alguma forma, né? Já entendendo o que é o mercado de trabalho. Porque... Não, já vamos falar sobre isso agora, Bora. Porque assim, aí eu só vou fazer um contraponto aqui, eu acredito muito na lei da aprendizagem,
Eu só acho que ela é muito mal interpretada ainda pelas empresas. Sim. Né? Porque Eu quero falar dela. eu tive a experiência de trabalhar nesse departamento e à época as empresas não compreendiam o que era, né? Então, assim, acaba que no final das contas fica uma mão de obra barata, né? Eu pego ali o adolescente, ele vai trabalhar de 4 a 6 horas, eu vou pagar um valor X para ele que é muito barato para mim, e aí eu não desenvolvo, né? Eu tive caso, por exemplo, de aprendiz que eu fazia acompanhamento, que assim, porque aí ele faz o curso, né? A ideia é profissionalizar. Isso. Mas aí você tem aquele contraste. O cara chega no curso, o que está acontecendo, né? Vou fazer acompanhamento. Ah, mas é porque na empresa eu só faço determinado trabalho. Eu vou visitar a empresa. Eu chego lá, ele fica 6 horas colando o salto no negócio lá do sapato, a borracha no salto. A sua proposta é para um desenvolvimento até intelectual. Esse, E a proposta do empregador é Mão de obra barata. É, Muito louco. então, o que você... Então, eu acho que é um ponto bem bacana a gente trazer, porque assim, ela foi criada na perspectiva de poder potencializar a entrada do jovem no mercado de trabalho, na empresa, então, óbvio, tinha que criar algum tipo de incentivo, senão a empresa não quer, Claro. né? Então, você faz, por exemplo, você paga só 2% do FGTS para um aprendiz, depois dos 2 anos de contrato, findando o contrato, ele é dispensado, pode automaticamente dispensar, não tem que pagar rescisão, não tem que pagar o aviso prévio indenizado, porque é um contrato e ele trabalha porque ele é uma formação teórico-prática. Então, a ideia a lei é maravilhosa. Linda. Porque você Não atuar... para de estudar. E Você não para de tem estudar, você não pode parar de desenvolvimento estudar aqui. e você tem um desenvolvimento aqui. O que acontece é que, infelizmente, muitas empresas viram nisso uma oportunidade da mão de obra barata, né? Eu pago pouco, eu ponho aonde? Eu ponho nos serviços que eu não preciso de nenhuma qualificação. E aí é isso. A lei, como ela não é tão... Se você pegar certinho, ela justamente fala como é que a cota é de 5% a 15%. Eu tenho que olhar quantas funções eu tenho na minha empresa que necessitam algum tipo de formação técnica. Daí a partir disso, então eu calculo quantos aprendizes. Por quê? Já está te dizendo, não é para eu botar meu aprendiz, assim, os trabalhos são super valorosos, né? A gente pode ir, lógico. Sim. Mas para fazer a ação de auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, eu não preciso de uma formação técnica para aquilo, Sim. né? Então eu não preciso, meu aprendiz não é para isso. Meu aprendiz não é para estar colando solinha de sapato numa linha de fábrica, né? Até porque o objetivo é desenvolvimento. É desenvolvimento. Né? Então a gente tem uma questão, sim, séria de como é que quem é que acompanha, da responsabilidade. A empresa tem que ter a entidade formadora também tem que ter um supervisor, mas o Ministério Público do MPT, o MTE tem que fazer são os auditores fiscais do trabalho que fazem esse acompanhamento, mas eu acho que se a gente consegue, e aí surgiu uma coisa muito interessante também, porque ela foi feita a princípio, é obrigatório para médias e grandes empresas. Isso. Porém, o ano passado tem um decreto, até da pandemia, fez alguns ajustes, e agora possibilita que as micro e pequenas empresas também tenham. Então, você pode ter um aprendiz, né? Você não precisa ter você pode ter, você vai ter os benefícios, e como ela é, só que não é... Na média e na grande, se ela não cumprir a cota, ela pode ser multada. É optativo. Mas eu acho que isso é bom, né? É bom as micros poderem, as pequenas e tal. A gente só precisa entender que a gente, empresário, precisa entender que isso existe é um projeto de desenvolvimento. Eu acho que tudo começa com o que a gente chama de planejamento. Eu passei por empresas onde os donos eram da geração baby boomer e, obviamente, quando eles contratavam os menores aprendizes, era para isso que você falou, para serviço braçal, pouca qualidade. Mas também passei e passo por empresas onde os fundadores são pessoas mais jovens, mais para frente, e lá dentro eles têm até um programa de desenvolvimento. Exato, que esse é o perfeito. É quase tipo assim, ele chama a universidade o nome da empresa dele. Tipo, você está se destacando, eu estou precisando aqui dentro de um engenheiro de software, do que você falou aí, o front-end, o UX, UI, e você pode fazer isso aqui. O que você acha? Aí eu quero. Então ele fica durante 6 meses estagiando no setor. Isso. E depois disso ele vai prestar algumas provas. Cara, você está qualificado para isso, está aqui. E da noite pro dia ele sai de um salário, sei lá,
Mas 2.000 para 8.000, porque o cara ganhou o cargo. Mas tem Fantástico. empresa que leva muito a sério. Sim, graças Então, a Tem. por Deus. exemplo, Tem mesmo. tem empresas que dentro de um contrato de 2 anos, ela faz uma rotatividade ali dentro. Uma Isso. rotatividade de rotação, sei lá. Uma Então ela rotatividade deixa mesmo. 6 meses. Em cada setor, para daí... Porque aí a ideia é assim, olha, você vai aprender aqui, aqui, ali, e aí quando acabar o seu contrato, ou você é efetivado ou não. Vamos falar do mindset do empresário? O que você, do lado de lá, né, diria pra gente aqui? Como é que você analisa essa situação, avalia essa situação, e o que a gente precisa fazer para encarar isso de uma forma real, né, como a lei é? Então, eu acho que assim, é isso. Encarar que ela é uma lei que não é só, e aí, ainda mais para o micro e para o pequeno, que nem é obrigatório, né? Mas se a gente estiver falando para pessoas que têm média e grande empresa, não encarar só como assim, se eu não cumprir, eu vou ser multado. Como uma obrigação. Sim. Entender que se eu quero, inclusive, diminuir meu conflito geracional depois, se eu é muito assim, é uma lógica que é um ganha-ganha, né? Ganha o jovem, porque ele vai ter a qualificação, ele vai ter a parte teórica, mas na prática ele vai, se você colocar ele para funções que efetivamente vão fazer com que ele cresça, seja, né, o Vini deu um exemplo da área de TI, mas tem qualquer área. Todas as áreas, tem muitas áreas. O jovem ganha, a partir do momento que ele percebe que, poxa, aquela empresa, depois, de repente, dos 2 anos, eu posso ser efetivo até antes, certamente o conflito geracional ali dentro vai ser bem menor, porque ele já está acostumado com o ambiente empresarial, ele já entende a sua empresa, ele já sabe quais são, e ele consegue decidir, não, aqui eu quero ficar, aqui eu vou ter uma boa carreira. Pro lado da empresa é ótimo, porque ela oxigena, ela traz, porque essa galera, a juventude traz o novo. Exatamente. A gente sabe que muitas vezes para pessoas mais velhas, a gente vai ficando mais velho, o novo sempre dá um medo, mas assim, é um novo e pode ter coisas muito bacanas. Então, e a empresa, além dela poder potencializar esse jovem, ela tem que entender que um jovem que em geral vem para ser um aprendiz, não é qualquer jovem pode ser aprendiz, acho que também essa é uma outra coisa que a gente tem que entender. Ela não é uma lei feita, porque já eu também ouvi muitos, mas é só para os meninos pobres. Não, gente. Não é. Ela é para qualquer adolescente e jovem, né? Ela não existe na lei dizendo assim, é só para... Não. É para qualquer adolescente jovem. Então, entender que... Mas se eu pegar e eu quiser, por exemplo, a gente falou lá no início, quando você fala assim, o mercado de trabalho, a diversidade. A juventude é onde você vê isso muito claro, né? Você vai ter jovens LGBTQI, jovens com deficiência, jovens periféricos, jovens no meio rural, quilombolas, indígenas. Se você dá oportunidade para essa galera estar no seu negócio, né? Vir atuar com você e entrando pelo meio da aprendizagem, que é um emprego decente, que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a gente tem todos uma legislação do que é um trabalho decente, né? Para a juventude é isso, é quando eu consigo ter um trabalho qual é a vantagem para o adolescente e para o jovem? Tem um registro na carteira, então aquilo conta lá na frente como uma aposentadoria, ajuda, por mais que fique só os 2 anos, o salário é super baixinho, como você falou, realmente ele é menor, porque ele é o piso mínimo, tem lá um corte, mas assim, eu acho que isso é olhar para esse empresário e entender que é importante, é um bom caminho. Mas sei lá, eu não quero, eu não consigo, porque eu sou uma empresa de tecnologia, e eu só vou conseguir aprendizes se for os acima de 18, porque eu preciso de alguém que esteja na faculdade. Também é possível, porque tem esses convênios, ou então como estagiários. Sim. É uma outra forma. Eu acho que, obviamente, a gente sabe que muitos da juventude, né? Os periféricos, principalmente, muitas vezes precisam colocar comida no prato. Exato. E, infelizmente, eles precisam se submeter. É doloroso ter que dizer que eles precisam se submeter. Né? Porque muitos deles são assim... A família depende muito de família. No orçamento. Muitos. Mas eu acho que vem dessa necessidade de entender, já que é jovem e tem uma possibilidade de carreira enorme e brilhante pela frente, se for para se submeter, se submeta já se planejando para o que você quer. Eu conheci uma história de um garoto que ele era servente de pedreiro. Não ganhava nem R$1.000 por mês, porque trabalhava servente de pedreiro. E ele conseguiu um computador doado, imagina o estado do computador, e começou a fazer ali alguns cursos por conta própria, e até que ele conseguiu fazer um curso especializado em desenvolvimento.
De lá, ele conseguiu prestar uma prova, foi ser entrevistado. Quando ele chegou na empresa, todo humilde, sujo de cimento. Mas a empresa acolheu ele e falou, cara, e aí? Vamos lá, quero ver na prova como é que você vai se dar bem. Prova técnica, hein? E ele detonou, foi bom pra caramba. E aí, tipo, ele já foi contratado por um tempo, obviamente, como estagiário. Do tipo, ó, vamos ver se realmente tu tá pra isso, né? Porque tem aquele preconceito, aquele medo, tipo, pô, o cara é periférico, será que ele vai me entregar? Porque de onde ele vem, será que ele vai realmente corresponder? Porque essas pessoas muitas vezes não têm expectativa do que eles querem pra vida deles, né? E, meu, o menino tá brilhando, tá longe. É a minha prima mesmo, ela se formou em zootecnia e, poxa, teve que se submeter a trabalhar numa empresa que produz peixe e sofreu muito lá por conta dessa opressão, tal, não tinha hora para trabalhar, nada de hora extra. 2 anos depois ela saiu, falou, não quero mais isso para mim, fico sem trabalhar, mas isso eu não quero, e passou um tempo ela foi chamada para uma outra empresa concorrente e, poxa, é chefe e tal. Vini, eu acho que você tocou num ponto nas suas 2 falas aí, que é fundamental, que é a educação, né? Assim, como a educação efetivamente transforma. E a partir do momento que qualquer empresário, empreendedor entender que tanto para ele, né, sempre é tempo de você aprender, especialmente para essa juventude, se ela tiver uma educação de qualidade e se você poder, eu acho que tem uma pesquisa que saiu ano passado, quando da pandemia, né, a gente nem falou da pandemia, quanto também isso afetou, mas chama Juventudes e Pandemia, inclusive, foi feita pelo Conselho Nacional de Juventude, e aí várias perguntas, tudo online, assim, consegui mais de 5 mil jovens preenchendo o service, porque, né, hoje em dia, botar no celular, joga no WhatsApp e vai lá e preenche. E aí perguntava um pouco disso, né, da relação com o trabalho e tal. E uma das coisas foi, a gente busca um trabalho, né? O que você espera do trabalho, né, do seu futuro, de um bom emprego? O que é um bom emprego? Não é mais o bom emprego que talvez lá de trás já ser sólido e eu vou ter um dinheiro, o salário em si, mas é um ambiente que eu possa conciliar o meu estudo, o meu tempo de qualidade de vida e uma possibilidade de ter uma carreira. Então, assim, essa tríade que não é só para o jovem, né? A gente também quer. Exatamente. Né? Então, como é que eu encaro que não é porque ele é jovem que eu posso pôr qualquer coisa, sabe? Que eu dou uma função qualquer, ou ele não precisa de apoio. Ele precisa sim, até para poder crescer ali dentro e ser, para a sua empresa, seja ela pequena, micro, ele vai ser um colaborador que efetivamente abraça a causa e que gosta de estar ali. Porque eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem isso. É natural, a gente vem uma geração que mega hiper dedicada e é vestir a camisa da empresa, né? Isso já para a juventude, hoje em dia, já é Não é bem assim, né? Então, como é que eu conquisto esses jovens, sabe? Que eu vejo, assim, pela minha experiência, que falta, e isso até um ponto de reflexão interessante, porque, assim, acho que falta por parte da gestão um olhar de mais cuidado. Porque, assim, no final das contas, até polêmico demais falar disso, mas eu acho que isso diz muito sobre o comportamento de cada um. Uhum. E também diz sobre um ponto importante que será que a gente quer lidar com a verdade? Né? Porque, assim, o que eu venho percebendo ao longo dos anos, né, tudo bem que eu já não dou aula há pelo menos 10, 12 anos, mas, assim, conversando com jovens, observando a experiência dessas pessoas nas empresas e tudo mais, e contrastando isso pro meu mundo, é que, assim, o jovem tá muito verdadeiro. Ele tá falando a verdade. Tipo assim, olha, eu vou entrar na sua empresa, eu não quero trabalhar aqui, o meu sonho é ser piloto, o meu sonho é ser jogador de futebol, mas eu vou ficar 2 anos aqui E a empresa não tá conseguindo lidar com isso. Não tipo aceita. Assim, não aceita. Cara, mas assim, nós estamos colocando todo o jogo na mesa. Aberto, né? Ele então, tá sendo assim, sincero. é o que eu falo pra muito gestor. Se tipo você assim, me entregar, tá tudo bem, isso. cara. E é o que eu falo pra muito gestor. Quando a gente fala de propósito, eu tô falando exatamente disso, de que, assim, quando as cartas estão na mesa, pô, cara, que legal. Então você vai ficar 2 anos aqui comigo, eu vou colaborar com você no máximo que eu puder, você vai me entregar aquilo que eu preciso. E ponto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas aí entra a questão da gestão, da liderança, do Exato. pensamento, que aí quando eu tô lá atrás,
Eu quero que aquele menino fique a vida inteira. Eu acho que ele não vai se comprometer, mas ele vai. Ele vai. Porque hoje eles têm uma mentalidade de que assim, olha, eu me dedico, mas isso não significa que eu vou ficar aqui a vida inteira. Exato. Acho né? que isso é uma chave que mudou com essas últimas gerações, que a gente não, né, às vezes não venha Não acompanhou. Não acompanhou. Né? Os gestores não acompanham, que é isso. Ou às vezes até o contrário, acha que porque ele entrou como jovem, poxa, eu te acolhi, eu deixei você se sente ofendido. Como assim? Agora você não. É quase uma traição. Quase uma traição, porque ele vai embora. verdade. Mas ele é jovem, ele tem uma vida inteira. Imagina, ele vai trabalhar quantos anos ainda, ele não é obrigado, não é que ele tem que ficar para sempre ali, mas o que você tem que aproveitar o tempo que ele estiver ali, para que ele deixe para sua empresa coisas, pode ser que surjam coisas muito bacanas e você depois vai usar, que foi aquele jovem que te trouxe. Exatamente. E tá ótimo, tá tudo certo. Você tem é isso, o jovem, acho que ele tem uma característica muito forte. Acho que a juventude sempre teve, mas acho que cada vez mais de ser muito eles direto. estão mais autênticos. Estão sendo menos hipócritas. Mas Estão aí mais já verdadeiros, eu acho. Não é falo de hipócrita, não, acho que hipocrisia, é mas jogo No verdadeiro. começo já começa aí, a autenticidade assusta. Exato. Né? Quando você chega e fala, não Nossa, vou não. fazer, mas por quê? Então, assim, aí volta, a gente... É aquela coisa que você falou, você fica dando volta no mesmo lugar. Até porque, hoje, uma das coisas interessantes que tem é essa autenticidade por parte do comportamento e visão de futuro. Exato. Né? Eu não quero... O jovem não pensa mais em se aposentar, né? Ele não quer mais ficar nesse modelo de trabalho de 44 horas sentado na frente do computador dentro de uma empresa fechada. O cara quer ser nômade digital, como a gente teve um hoje. A exatamente. gente teve um episódio sobre isso, semanas atrás, sobre esse novo modelo de emprego. Sim. Meu, eu quero trabalhar É muito em legal. qualquer lugar do mundo. E que eu acho que a pandemia, acho que é um ponto bacana a gente trazer. Era natural que Ela um dia ia forçou chegar, isso, né? e chegaríamos nesse modelo home office, teletrabalho. Só que a pandemia obrigou todos os setores a ter que se adaptar. Né? A educação, a saúde, até que, assim, todo mundo teve que se adaptar, tá dentro de casa, como é que você faz? Exatamente. Então, acho que isso, e aí a gente de novo volta exatamente a essa questão de que modelo de trabalho, né? Que modelo que eu quero, eu gestor, eu líder, entendo, construir minha carreira em um modelo e vou ter que entender que possivelmente dificilmente eu vou conseguir colaboradores que querem ficar 44 horas aqui dentro. E a gente tem que pensar, mas efetivamente, por que eu faço? Eu preciso ter a pessoa aqui 40 horas? Ela não dá conta de fazer? A pandemia já não mostrou que é possível fazer? Né? Como é que eu equaciono? Porque eu também entendo que isso é difícil, porque o gestor tem medo de, mas eu vou deixar lá, ele não vai fazer nada, como é que eu vou garantir que ele efetivamente... Mas será que eu preciso disso? O que mais me interessa? Eu preciso de entregas ou eu preciso de alguém que cumpra... Não, me importa que ele cumpra as 8 horas por dia, sentadinho na frente do computador. Exatamente. Ou o que me importa é o que ele vai me entregar. Ele pode estar aqui, ele pode estar onde ele estiver, ele vai fazer. Eu acho que isso é um grande... É o desafio. É o que a gente fala, né? Ser empreendedor e ser empresário vai exigir de nós a todo momento uma saída da zona de conforto. Vai, exatamente. Né? Tudo tem acontecido rápido, o perfil é diferente. A gente tá caminhando pro final aqui, Dani. Como é que você... Porque assim, de um lado eu tenho a empresa que precisa da mão de obra. Do outro lado, eu tenho um perfil de jovem que de certa forma não casa, não condiz com isso. Mas também precisa trabalhar porque ele precisa daquele dinheiro. Como é que a gente equaliza isso? Então, eu acho que tem algumas coisas assim para... exatamente isso. A gente tem perfis de jovens distintos, então eu tenho... E aí, quando eu olho isso, eu olho... Especialmente quando eu penso em renda, então, assim, a partir da onde esse jovem vem, né? Um jovem que está vindo trabalhar, mas ele efetivamente ele não precisa, né? Ele está vindo porque ele quer simplesmente se desenvolver, não é o sustento dele, ele pode chegar, e são os que geralmente chegam nessa perspectiva de, eu vou fazer o que eu quero, olha, eu não vou topar nada, porque eu quero fazer aquilo que eu quero. Como você tem os jovens que vêm porque ele precisa, porque ele é arrimo de família, ele às vezes tem filhos já, ele precisa daquele sustento. Eu acho que um ponto principal é ser muito claro, desde o início, a comunicação tem que ser clara da empresa com o jovem. Ela tem passo 1, o líder tem que entender que daqui para frente, as coisas mudaram. Então, assim, aos poucos, eu posso ainda ter questões para mim que eu tenho que entender qual que é o DNA do meu negócio, da minha empresa, aquilo que, assim, isso aqui eu não vou abrir mão. Eu preciso, para mim, para o meu negócio, ele tem que estar aqui. Eu preciso de alguém que esteja aqui pelo menos
sei lá, 6 horas pra mim tem que ter, porque eu tenho reunião. Eu tenho uma justificativa, não é eu tenho que ter porque eu gosto. Não, eu tenho porque Exatamente. o meu negócio exige. Para além disso, o que eu posso abrir mão? Como é que eu posso? Essa negociação não precisa ser diretamente com quem eu estou na hora entrevistando. Isso eu acho que entra muito no assim, como é que o RH pensou no planejamento que eu fiz? Eu vou abrir uma vaga. Até quando eu abro uma vaga. Eu preciso efetivamente, eu preciso colocar lá, já deixar claro, hoje em dia acho que isso é o grande, já tem que constar. Se você não constar, o jovem vai te perguntar, mas é remoto, é híbrido ou é presencial? Esse trabalho é como? Acho que passo 1, então seja claro. Abriu uma vaga, deixe nítido para aquele jovem. Olha, é uma vaga X horas presencial, híbrido, online. Tem isso de benefício. A gente sabe que é uma geração também que não está muito diferente de uma geração anterior, que, nossa, o grande, você pode pagar pouco, mas se você der uma cesta básica, essa galera não está. Não. Né? Ao mesmo tempo... É pertencimento, né? É pertencimento. Poxa, você vai fazer... Eu boto valor. esse jovem para ter... vai ter ideias novas, uma reunião de planejar, pensar um produto novo, traz ele. Não, você também vai contribuir. Isso engaja muito mais. Ele se torna pertencente àquele lugar. Ou, às vezes, é simplesmente isso. Não, você vai poder... mas, sei lá, estou fazendo um curso X, poxa, você é perfeito, mas... E isso é uma coisa que acontecia muito antes, eu passei por isso na minha vida, não, mas é 40 horas semanais, e aí, assim, mega distante, eu sempre na periferia, trabalhava em Santo Amaro, super distante. E aí, poxa, mas eu preciso terminar. Não, mas aí não dá. Ou é isso, ou é aqui. Eu não posso te liberar um pouco antes, não tem nenhuma negociação. Né? A minha geração talvez é uma geração que, tava precisando, vou lá. Mas assim, eu vou me frustrar, porque eu não vou entregar tudo que precisa, porque eu queria estar terminando outra coisa. Então, hoje, se você conseguir fazer algum tipo de ajuste, pode ser mínimo às vezes, para que essa jovem entenda que, poxa, eu estou sendo ouvida. Assim, mas vai fazer sentido para todo mundo. Só que hoje, ou melhor, nós, né, essa geração que, engolia alguns sapos, eles né? Não engolir. Não. A gente tinha ali na cultura do tipo, filho, você precisa engolir sapo, o chefe é o senhor, isso mesmo. Pessoa mais velha, você tem que saber chamar de o senhor, como o senhor está, né? E a galera jovem, e aí, velho, como é que é? Você fala, olha o respeito comigo, mas isso não é falta de respeito, é posicionamento, exatamente, de fala dele. Eu tenho uma outra ótica, assim, eu prefiro ainda olhar para um outro lado, de pensar assim, que é importante para a empresa ter essa oxigenação. Sim. Né? Eu acho que fica até uma provocação de falar assim, cara, eu preciso me desafiar. Exato. Porque ele aqui vai trazer oxigenação. E ele vai dizer o que eu não quero ouvir, ele vai ter ideia que eu não vou querer fazer. Mas é essa coisa que faz a movimentação, exato, né? De alguma forma as coisas acontecerem. Então... E assim, ao mesmo tempo, em geral, você vai ter na empresa, você não vai ter uma empresa só com jovens. Você vai ter ainda seu funcionário, seu colaborador um pouco mais velho. Sim. E que para ele ainda é importante o benefício, ainda é importante a coisa mais regular. Por exemplo, uma coisa também que é muito, a gente vê isso desde a sala de aula. Essa geração, já desde da X, pelo menos, e cada vez mais, é geração de texto curto. Se você... chegou integração na empresa. Aí você dá um calhamaço de manual para o cara ler, ou não sei, esquece, ele não vai ler. Né? Não é essa pegada. Você tem que, mas, ao mesmo tempo, se você tem também, você está contratando um de 18 e um de 40. O de 40, se você não der algo mais concreto e palpável, de um papelzinho, ele vai também se desmotivar. Então, é um desafio, é um mega desafio. A gente falou disso, né? Da ambidestria corporativa que está acontecendo agora. De saber, os dois lados, como cuidar. O líder hoje, ele precisa ter esse jogo de cintura para sentar com essas duas culturas e falar, cara, é assim que funciona. E entender que as duas são importantes. Porque eu preciso muito do cara mais velho que tem aquela... É o cara que vai estar ali, que vai, sabe, vai topar. Você precisa das duas coisas. Não é um braço de ferro. Não é braço de ferro, ninguém precisa ganhar. A gente só precisa jogar. Vamos fazer, né? As empresas grandes, né? Eu vejo aí alguns exemplos fantásticos e eu tomo cuidado para não citar o nome, independente de ser bom ou não. Eu vejo assim, os CEOs, eles têm um tempo para ficar como CEO. Passaram 2, 3 anos, eles mudam. E isso é fantástico, né? As empresas pequenas, talvez elas não
enxergam a necessidade de fazer isso, porque é o dono que é o CEO, é o dono que faz Sim, tudo, sim. mas é importante ele conseguir, não sei como, absorver esta visão de cultura de falar, eu vou sair da frente da liderança, eu continuo como dono, não tem problema nenhum, mas eu vou colocar alguém para gerenciar todo esse processo e tudo isso, para que eu evite o choque conflito, e deixe a coisa exato, acontecer. exato. Né? Precisamos deixar de É ser os senhores mentalidade. feudais das coisas. É mentalidade, porque é óbvio que o pequeno e o médio, até mesmo o micro, ele é sozinho. Sim. Mas aí é mudança de mentalidade. Dele próprio, né? E aí é Exatamente. isso, assim, por mais. E às vezes é muito comum você falar, mas se reclama do outro, né? Porque esse jovem, porque. Não, mas às vezes é você, se você enquanto líder não é. Ia mudar pessoalmente, aí você, como você disse, eu também acho que é polêmico, mas eu concordo que a forma que você gera a sua empresa é a forma como você gera a sua. Desculpa, mas é como você também é na sua vida. Né? Tem uma relação. Tem uma relação ali. Né? Então, muitas vezes eu não consigo. Às vezes, tanto tem os dois lados, né? A gente também tem hoje em dia muita startup, as fintechs, com uma galera muito nova também na gestão. Gente. O que também é problemático, às vezes. Eu tenho Porque é um causa. cara que está na gestão, mas ele não. Que nessa geração. E ele não dá conta de lidar com os mais velhos, muitas vezes, porque Eu tenho ele é causa muito pra novo. contar. Conta. Trabalhava, eu tinha, não é mais meu cliente, e o mais jovem, ele era meio vítima de um bullying do tipo, não, cala a boca, você é moleque, você é novo, você é isso, aquilo, outro, né? Meio que descaracterizando toda a força de vontade que ele tinha. Só que todo final de mês tinha o bolo dos aniversariantes. E é claro que eu só ia lá no final do mês para comer o bolo. Barriga Cheguei, cheguei lá no dia, não sei o que, eu fui lá trabalhar, fiz o que tinha que fazer e tal. E aí fizeram comprar o bolo. Só que eles gostavam do garoto, mas não cuidavam desse lado do relacionamento interpessoal, né, tal. Cantaram parabéns pra ele e tal, não sei o quê. Fala alguma coisa aí, caçula. Chamava ele de caçula. Falou, gente, quero agradecer o bolo, mas hoje é meu último dia aqui. Eu já arrumei outro emprego e obrigado pelo bolo, mas eu vou me despedir hoje. Gente, Não, aí, foi, cara, assim, saiu todo um travado. é autenticidade. Autenticidade, né? ué. Aí fala assim, mas não era pra eu falar, então é pra eu mentir? Né? É complicado. A gente sabe que é complicado, mas a gente precisa. Eu acho que esse é um trabalho nosso. Né? Esse é um trabalho da nossa classe. Tanto é que é importantíssimo falar sobre liderança desse ponto de vista. Muito. Para que a gente converse com isso. O perfil do líder precisa conversar com essas gerações para que a gente consiga essa Exato. equalização aí, né? E ó, em todos os sentidos. Minha filha faz, só para encerrar, minha filha, pai, eu quero fazer um curso de inglês, estou procurando. Eu falei, filha, eu sempre dou comandos para ela procurar. Então ela veio com 2 possibilidades. Eu falei, então você marca uma entrevista, procura saber, me chama e aí eu participo. E ela resolveu fazer sozinha. Ela falou que na primeira entrevista com a pessoa, ele falou assim, mas é só você que vai falar comigo? Cadê Ela, seu pai? sou. Não, mas e seu pai? Não, eu vou anotar tudo. E por algumas vezes ele falou, você tá entendendo? Você tá anotando? Ela falou, pai, o cara achou que eu era retardada. Eu já estava sabendo tudo que ele estava falando, de cor e salteado, e ele não respondeu 3 perguntas minhas. Eu falei, então, filha, já entenda como é as pessoas. Já é um tipo de preconceito, não é porque o cara não valoriza você, é pela insegurança de você lidar com uma pessoa mais jovem. Exatamente. Mais ou menos. Dani, pra gente encerrar, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente qual que é exatamente a função da UNFPA, certo? Como é que funciona isso, o trabalho dela? Então, acho que só para a gente... o sistema, às vezes a gente conhece muito a sigla, né? ONU, né? ONU é a Organização das Nações Unidas, criada lá em 1948, pós-guerra, pós-segunda guerra, numa perspectiva de você poder... um organismo internacional com pessoas ali dos governos de vários países no primeiro momento, também depois foi contratando outras pessoas, para conseguir apoiar os países focados em direitos humanos. Esse é o grande... Né, o norte da ONU. Para dar conta disso, como qualquer setor ou empresa, você tem que ter setores e departamentos. Então, você vai criando agências. Então, hoje são 26 agências, fundos ou programas, que a gente chama,
UNFPA é um deles. Ou seja, os mais conhecidos no Brasil são Unicef, Unesco, a OMS ficou famosíssima quando da pandemia, quando todo o processo com as vacinas e tudo mais. E o UNFPA também. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas. Então, a gente olha para todas as questões populacionais. Então, por isso que eu trouxe muito dado de número de jovens e mercado de trabalho, tudo que está ali para pensar como é que eu apoio os governos locais, a sociedade civil daquele país onde eu estou instalado, porque aí a sede de todos os organismos da ONU é em Nova York, mas ela está no mundo inteiro, especialmente nos países mais subdesenvolvidos ou desenvolvidos, que é onde você tem uma necessidade maior, muitas vezes, de atuação. E aí o UNFPA, nós estamos essa agência que eu trabalho, nós estamos em 176 países no mundo. Né? Uma forte presença na África, por conta de todas as questões, porque quando a gente fala de população, a gente está olhando para as questões de desigualdade, da pobreza, e a gente tem uma ação muito forte no nosso mandato, que além do população, que parece uma coisa gigantesca, mas a gente tem um foco dentro dele, que são meninas e mulheres, né, e jovens, meninas, mulheres e jovens. Toda a perspectiva da saúde sexual e reprodutiva, então, assim, pensar planejamento familiar, gravidez, parto, como é que eu faço, as questões de violência sexual e abuso sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, violência de gênero. E quando eu olho para a juventude, que é o outro pezinho que a gente também trabalha, nós somos nesse mundo de agências do Sistema ONU, a agência que atua diretamente com juventudes, eu vou olhar para todos os direitos dessa juventude, então, a gente fala que é um desenvolvimento integral, ou seja, eu não posso olhar. Isso vale para todo mundo, né? Todas as etapas da vida, mas especialmente para a criança, adolescente e juventude, que ainda está nessa fase de se desenvolver, a descoberta, a gente tem que olhar para as questões de saúde, educação, trabalho, moradia, habitação, tudo que diz respeito à cultura, à vida desse jovem. Então, a gente faz processos de apoio ao governo, não só ao governo nacional, né? Então, no caso, o governo brasileiro, mas também aos municipais, estaduais e à sociedade civil. E a gente também tem uma ação, tem alguns projetos onde tem recursos que vêm da ONU, tem recursos que são do governo que a gente gerencia e tem recursos que podem vir, por exemplo, de parcerias com empresas privadas para poder fazer algum projeto específico. Então, a gente atua nessa ponte. A gente não está lá na pontinha, mas a gente também ouve muito, no caso das juventudes. A gente tem processos de escuta dessas juventudes para a gente pensar em diagnóstico, fazer estudos, para conseguir ajudar, apoiar estados, municípios, a sociedade como um todo na ação com a juventude. Quando você fala UNFPA Brasil, é porque você está ligado a projetos no Brasil. Cada UNFPA, cada escritório da ONU está no país. Então, a gente atua com projetos no país onde está instalado. Exemplo, UNFPA, Iraque, UNFPA, Chile, por aí vai. Tem UNFPA Uruguai, UNFPA Paraguai. Você falou, quando você fala dos outros nomes, a Unicef, a gente já identifica. Isso. Qual que é um projeto forte que a UNFPA já fez aqui no país, que de repente a gente conheça mais? Então, eu acho que a gente não tem, assim, até a gente brinca muito, porque nós somos uma agência, como a gente trabalha muito com dados e com ações muito via governo, então acaba que para o público em geral, a gente não chega não é tão marqueteiro, né? Não, a gente não tem, por exemplo... O produto deles não é um produto, por exemplo, a gente não tem midiático. Né? A gente não tem uma ação tão forte aqui, como tem, por exemplo, o Unicef é gigantesco, até em número de funcionários, tudo, eles têm uma estrutura muito grande, ou a Unesco, a Unesco é super conhecida porque a Unesco, por exemplo, faz o Criança Esperança, né? É a ponte com a... E aí é midiático, É midiático. Né? É midiático. O UNFPA não tem, mas por exemplo, a gente tem um, que acho que quase ninguém nem sabe, mas o censo, né? O censo brasileiro do IBGE, como nós somos do Fundo de População, somos nós que apoiamos. Então, esse ano, por exemplo, o censo desse ano, que são as coisas, né, maluquices do Brasil, por exemplo, a gente nunca teve, foi a primeira vez que a gente teve no censo, passou até em várias reportagens, o censo chegando às comunidades quilombolas e ribeirinhas. Uau. E aí foi o nosso apoio do UNFPA que isso aconteceu, apoiando o IBGE. Então, a gente tem uma parceria direta com o IBGE para desenvolver o censo, para pensar, por exemplo, inclusive... a gente está numa discussão agora de poder incluir, melhorar as questões do censo para pessoas com deficiência.
Como Ou é que eu seja, mobilizo? antes os quilombolas era só de nome, agora com a USPA Agora eles vão tá catalogado, aparecer, tá né? Quem na são, estatística. quantos Quando é são. que Legal. encerra isso? Já está atrasado, né? Que enfim, vários problemas. A gente teve uma suspensão de verba ano passado, agora voltou. Então, a previsão é agora fevereiro terminou. Ontem foi o último dia, eu acho, de coleta do censo. E a previsão é que agora, até antes do meio do ano, isso começa a sair. Então, depois de 10 anos, nós vamos ter novamente um censo no país. Na verdade, assim, pela lei, eles têm um prazo de, no máximo, a cada 10 anos. Nós ficamos mais que isso, porque 2020, o último era 2010, 2020 seria o ano do censo, teve pandemia. Então, Aí não teve atrasou. como fazer, atrasou. Também não rolou em 2021, aconteceu em 2022. E aí, a ideia é que agora a gente Então, ainda tem os dados. encerrou agora, A fevereiro. coleta. A Agora, Demora, leva quanto tempo? leva mais ou menos uns 3, 4 meses, porque agora imagina, por mais que hoje já está bem mais moderno, quem recebeu o censo em casa viu que é um tabletzinho, Sim. as coisas já são muito mais do que o Ou papel, seja, né? até o segundo semestre a gente Já tem esse teremos. resultado. Isso é fantástico, porque você vai saber, porque a gente às vezes usa muito dado ainda muito antigo, né? De 10 anos atrás para algumas Nossa, questões. Isso é incrível Né? ter essa informação Essa informação fresca, né? fresquíssima. E Que legal, fantástico. vai aparecer também a categoria dos empreendedores. Você vai conseguir saber quem trabalha, quando perguntar do trabalho, que tipo de trabalho que é, Que se é legal. formal, se é informal. E Tem se pergunta se você quer matar o sócio? Essa não. Pode cortar Tá isso. bom. Pode Tá. cortar isso aqui. Dani, muito obrigado. Muito obrigado. Eu realmente falei pra você depois, mandei um áudio falando, eu acho que você ficou bastante preocupada, né? Mas será que eu tenho alguma coisa pra Isso é contribuir? fantástico, pô. Eu não sou do terceiro setor, eu sou do terceiro setor e tal. E assim, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu sou da área da educação. E quando eu encontro algum professor no meio do caminho, eu me sinto super representado e me identifico. E eu vou reforçar aqui publicamente o que eu te disse pelo WhatsApp, que eu acho que o mercado empresarial, né, ou seja, o segundo setor, de alguma forma, precisa do olhar da educação. Né? Eu, como estive do lado da educação e hoje estou do lado empresarial, eu vejo o quão necessitados eles são. Talvez muitos nem saibam, mas esse olhar da educação, do social, para a área empresarial faz muita diferença. Exato. Né? Então, é um orgulho aqui ter uma professora, uma socióloga e uma pessoa que vem para agregar com outro olhar. Né? Realmente, não vamos falar de performance, de resultado, de números, mas isso leva a gente para uma outra reflexão. E nem todo crescimento na empresa, em uma empresa, é por conta, né, dessa coisa mais operacional. É aqui, né? Exato. O empreendedor e o empresário precisa sentar, precisa escrever, ele precisa pensar, ele precisa planejar para que ele consiga Exato. ter êxito aí. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Foi uma correria pra gente estar aqui, mas vai Mas valer deu muito certo. a pena e com certeza vai agregar para todos nós. Tá bom? Eu só tenho a agradecer. Espero que eu tenha realmente contribuído. Né? Eu sei Contribuiu. que às vezes, pra quem tá vendo, fala, nossa, mas o que tem isso a ver com o meu. Eu quero saber que eu tenho quanto pra pagar amanhã. Mas assim, eu acho que é exatamente isso, Calil. Eu acho que bom e que vocês possam trazer cada vez mais pessoas. Acho que isso é muito bacana da Rede Kai. Eu percebo que assim, vocês têm essa preocupação em trazer conteúdo, né, conversas com propósito, né? E de que vocês possam realmente buscar aí, não só dentro do setor empresarial, mas olhar mesmo para esse mundo, especialmente para a área da educação, para a área social. Gente que pode contribuir, que pode ajudar, porque a gente fala assim, você fala, não fala de performance, mas no fundo a gente está falando também, porque você vai impactar lá. Tudo isso é estratégico. Exato. Basta a gente olhar de forma estratégica. estratégica. E a alienação não levou ninguém a lugar nenhum nunca, né? Então, Exato. a gente precisa sair da bolha Exato, e tudo mais. exatamente. Muito obrigado por tudo. Primeiro, já te falei, né? Quanto te amo como minha irmã, com tudo que a gente já viveu junto. Muitas coisas boas, muitos perrengues. E para você que assistiu, que esteve aqui com a gente, muito obrigado. A Rede Kai tem esse propósito de desenvolvimento humano, mas na base mesmo, de refletir o que a gente pode fazer melhor pela sociedade. Aqui está um exemplo de mãe, de amiga, de mulher, e que está aí na ONU tentando levar o melhor de si para a sociedade. Obrigado. Eu que Você agradeço. quer deixar algum recado, uma mensagem final aí para quem nos assiste? Acho que eu queria.
Aí, agora posso olhar na Isso, olha lá. Caro público. Cara ao público. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que o recado é muito de acreditar no potencial das juventudes, né? Lembrar que todos nós já fomos jovens, uns há pouco mais de tempo do que outros, mas que o frescor da juventude, tudo que ela pode trazer para o seu negócio, a gente tem que olhar para o potencial, como o próprio Calil colocou, a gente olhar para o lado positivo, sabe? Copo cheio, copo vazio, a metade cheia. Que um jovem no seu negócio, na sua empresa, pode fazer a diferença, né? E pode te ajudar a oxigenar ideias. Então, utilizem as ferramentas que a gente já tem no país, por exemplo, para contratação, para acompanhamento. Acho que isso é o desafio, assim, de levar os estagiários, lei de aprendiz, fazer parceria com a escola técnica, procura a faculdade. Poxa, então o meu negócio depende de alguém que tenha expertise. Pô, vou na faculdade, olha, eu posso oferecer aqui meu espaço para ser estágio, né? O estagiário precisa ter hora complementar, ele vai lá trabalhar com você, então é um pouco isso, que vocês possam aproveitar todo esse potencial das juventudes. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Semana que vem a gente tá de volta, tá bom? Beijo para todos vocês e até semana que vem. Até lá.